graças te damos por tudo, Pai. Abre a sua Bíblia em Isaías 64. Nós vamos ler em Isaías 64, alguns versículos, e depois nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 3. Diz assim, o versículo 1 de Isaías 64 diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Queridos, eu quero falar um pouco nesse sentido de Deus abrir os céus, em todos os sentidos, mas eu quero falar um pouco sobre uma necessidade que Deus tem nos mostrado. E na realidade Deus, Ele tem nos mostrado não apenas porque Ele está falando no nosso espírito, mas uma realidade que Deus tem nos mostrado visualmente. Nós estávamos tendo aqui 2 cultos. Nós estávamos tendo aqui na segunda-feira o governando os sentimentos. E estávamos tendo aqui também o culto de sexta-feira, que era a campanha, né? A campanha do Cavando Meus Poços. E também na quarta-feira, na quinta, domingo, 7 horas da manhã, o culto da família. E cadê a pastora Nelza? Não está aqui? Sexta-feira, 2 da tarde. Esse principalmente eu estava mais. E como nós estávamos apenas implantando os cultos, começando, vendo qual seria a direção de Deus, nós estávamos, vou dar o exemplo, né? Quando só vinham os pastores, os líderes no caso, e a equipe que ia trabalhar, eles estavam direcionando aquele culto para a oração. Pastora, não vem ninguém. Evangelizamos, entregamos nosso panfleto, não vem ninguém, então vamos orar. E estávamos em oração, inclusive até eu, muitos deles eu participei em oração também. Me lembro até o último que caiu uma chuva bem forte e nós estávamos aqui em oração. E no culto da tarde, o Senhor me direcionou que eu fizesse lá em casa. O Senhor falou comigo: faz um caderno de oração com todos os nomes. Comece pelas famílias, comece pelas autoridades ministeriais, sacerdotais, mas não esqueça de ninguém. E eu fiz aquele caderno de oração, até os filhos que não congregam conosco, mas que nós sabemos e conhecemos, colocamos os familiares, né? E estamos orando e orando e orando, orando aqui na segunda-feira, orando na sexta-feira, orando nesse trabalho da tarde. Nesse da tarde eu posso dizer que eu me envolvi mais. E o que aconteceu? Com o caminhar de outras situações que vão acontecendo na vida da igreja, nós temos algo chamado falta de perseverança. Diga, perseverança. Nós desistimos das coisas espirituais muito rápido, né? Nós desistimos das coisas espirituais muito rápido. Então o que aconteceu? Com o andar da carruagem, ninguém entrou em rebeldia, desobedecer os pastores, não. Cada um foi perguntando: pastora, não está vindo ninguém. Bom, você não está vindo, deixávamos à vontade. O que aconteceu? Essas reuniões que no caso estava sendo de orações, elas se acabaram.
A única que está ainda de pé é a da tarde, né? Sexta-feira. E o que Deus me mostrou dali? Enquanto nós estávamos tendo essas reuniões com um certo nome para alcançar um certo povo, mas não estava acontecendo, mas nós estávamos orando, nós sentimos, era claramente, como que a vida da igreja estava. Nós, né, você quase não estava vendo mais cadeiras assim vazias. Nós estávamos mais nos fortalecendo, né, e eu falava com o pastor Adeci, inclusive até a vida financeira da igreja melhorou, né? Nós estávamos orando. Foi dado um caminho, mas Deus conhece os caminhos, eu já falei aqui, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Às vezes Deus prepara algumas direções assim para nós, nós achamos, nós estamos indo por aqui. E no espiritual, Deus está dizendo, não, eu estou levando vocês para cá. E eu vim entender, eu tenho entendido que na realidade, uma das coisas principais, eu volto a dizer, já pedi perdão a Deus, já chorei essa semana sentada na minha cozinha, com a Bíblia, com um caderno, e eu falei, Senhor, nos perdoa porque nós nos distraímos muito rápido. Mas uma das coisas principais, não também menosprezando de maneira nenhuma o grupo da intercessão da igreja, mas em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que a igreja tem que ter um grupo de pessoas apenas que ora. Eu não achei. Se você achar isso, você me mostra. Está aqui, pastora, está dizendo que tem que ter um grupo só para orar. Não encontrei. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Antes de tudo, nós precisamos ser uma igreja que ora. E o Senhor tem falado isso claramente conosco e nos mostrado. E o Espírito Santo começou a me falar. Você lembra? Quando estava tendo na segunda-feira, não tinha, as pessoas de fora não estavam vindo, mas estava tendo oração. E eu cheguei até a comentar com algumas pessoas aqui sobre isso, né? E porque na realidade, o que Deus tem nos mostrado é que sem a oração, uma igreja que ora, quando a igreja é infantil, e nós falamos assim, olha, nós teremos um trabalho de oração, nós vamos orar, nós precisamos orar. Marca-se esse culto. Quando a igreja é infantil, o que essa igreja faz? Não, eu não vou hoje não, porque hoje é trabalho de oração. A maioria das igrejas no Brasil, por que você vê hoje poucas pessoas que se envolvem com oração? Vou te dizer o porquê. A oração, ela não precisa do glamour da pregação. Todo mundo está me vendo aqui. Ninguém sabe se eu orei para estar aqui. Ninguém sabe nem mesmo se eu estudei para estar aqui. A oração, ela não vem com o requinte do glamour de estar à frente. A oração, ela não vem com esse mesmo nível de glamour de estar aqui cantando. Um dos maiores pregadores, pastor Leonardo Revenue, não sei pronunciar muito bem o nome dele, ele diz que um ministro, não é? Eu sei que eu já tomei pancada, mas nós não podemos ser hipócrita. Ele diz que um ministro que não ora, no mínimo, quando diz ministro, é qualquer pessoa que serve na casa de Deus, não é só o que ministra a palavra não. Se não ora no mínimo 2 horas por dia, não vale mais que uma moeda de 20 centavos no reino espiritual. Era para você fazer assim. Eu fiquei assustada com isso, né? Porque a oração é que move tudo. Não adiantaria um pregador, a sua pastora chegar aqui e falar palavras. Eu vou ser boca de Deus. Eu não falei com Deus, eu não orei, eu não sei nada, eu não conversei com Ele, eu não sei nem o que Ele quer para a vida da igreja. Mas é fácil. Eu posso pegar aqui a Bíblia e com meu conhecimento natural falar algumas coisas. Eu posso baixar uma palavra da internet. Eu posso pegar um livro. Eu posso fazer qualquer coisa. Mas isso não gera vida. Porque não está vindo da fonte. Quantos estão entendendo? E em todos os outros ministérios. Se não vem da fonte, não gera vida.
E eu tenho aprendido também, eu até usava essa frase, mas o Senhor me deu também outra. A gente está aprendendo, vai vivendo e aprendendo, né? Eu ia dizer assim, isso é hipocrisia. Mas eu aprendi que a verdadeira hipocrisia não é não conseguir viver aquilo que se prega, mas é não desejar viver aquilo que se prega. Então algumas coisas que a gente prega, a gente ainda não está vivendo 100%. Assim como no louvor, assim como na oração. Mas nós desejamos. Eu espero que você esteja desejando viver 100%. Não é? E o Senhor tem nos dito que é necessário para alcançarmos. E eu fiquei imaginando assim, imagina isso corporativo, como igreja, né? Nós como igreja não valermos no mundo espiritual. Aí começa a vir as respostas de Deus. 1 centavo. Os demônios passar por aqui. Essa igreja aí, eles não oram. Eles fazem tudo. Eles têm luzes coloridas, eles têm panos bonitos, eles convidam pessoas de fora, os pastores se vestem bem, as ovelhas são abençoadas, né? Dentro do natural, do que se julga abençoados hoje. Mas eles não oferecem. Eles não oferecem perigo a nós. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. É uma palavra de confronto, vocês já viram, né? Então nós estamos num tempo que é necessário viver Isaías capítulo 64, versículo 1. Rasgar os céus, fender os céus. E Isaías 61 diz aqui algo muito interessante. Ó se fendesses, ó se rasgasse os céus e descesses. Imagina isso. Se o céu se rasgasse sobre nós, vamos pensar no natural, aqui, espiritualmente falando também, sobre essa igreja aqui, o que aconteceria essa semana? Se literalmente os céus nesse domingo à noite, fendesse, rasgasse, e Deus literalmente, a presença de Deus na plenitude, não vamos dizer assim, não em pinga-gotas, que é o que nós vivemos hoje, porque é o que nós temos dado para Deus, nós temos dado muito pouco. Mas se na plenitude o Senhor fendesse os céus e viesse sobre este lugar, sobre esta igreja, sobre este povo, ou sobre outro qualquer ministério aqui na nossa cidade, você logo saberia. Me pergunta assim, por que, pastora, que eu saberia? Não, toda a igreja me pergunta, por que, pastor, eu saberia? Esse lado de cá. Agora sim. Lá atrás agora, o Wallace que está conversando. Te peguei, viu? Aqui agora, ali no Pedro não. Estou enxergando, o cabelinho dele está igual agora. É o Jonathan. Ali na direção do Jonathan. Que está quietinho. Fala, Jonathan. Não, todo mundo aí, gente. Glória a Deus. Vou te dizer o porquê. Todos saberiam. Se Deus descesse e fendesse, como está em Isaías 64, aquele lugar, aquele ambiente, aquele bairro, aquela igreja, estaria em avivamento. Essa hora não tinha uma cadeira vazia. Tinha gente encostada até aqui, o púlpito aqui, ó. Toda a prostituição já estaria saindo do bairro. Toda, vamos dizer assim, legalidade, como nós sabemos que tem uma legalidade horrível, como autoridade sobre nós. Tudo que é de ruim, a pobreza, começaria uma transformação genuína na cidade. Porque aonde Deus vem, e aonde aconteceu, da glória de Deus vir nesse nível, as pessoas elas são atraídas, mas não apenas pessoas atraídas, para ter um aglutinamento de pessoas, mas pessoas chorando, pessoas fazendo a obra de Deus, pessoas vivendo o que a gente tem cantado aqui, para atrair isso, nós estamos certos, não é? Que vem o reino de Deus. Você nos disse que para viver, nós temos que morrer.
Pessoas querendo viver a realidade do reino. Mas eu te pergunto, como foi a pergunta do Espírito Santo para mim. Será que nós não temos o direito de viver isso? Será que nós não podemos viver isso? Podemos e devemos. Ou melhor, devemos e podemos. É só começarmos. É só nos unirmos numa consciência. Eu preciso buscar mais ao Senhor. Eu não estou dizendo que você não busque. Eu também busco. Mas o que Deus está falando para nós como igreja é que Ele quer ver a nossa busca com intensidade. Para acontecer isso aqui que Isaías falou, né? Ó, se tu rasgasse os céus e descesses, se os montes tremessem com a tua presença, Deus está vindo sobre aquele lugar, Deus está vindo sobre aquele povo, não apenas como uma nuvem. Agora eu não posso deixar de falar isso aqui, todos nós temos que desejar estar face a face com o Senhor, como Jacó, que lutou com Ele. Nós somos tendenciosos a dar lugar à nossa carnalidade, que nós não queremos fazer uma forcinha na nossa mente, condicionar a nossa mente, dizer à nossa mente, você ainda não sentiu a presença de Deus, porque você parou de glorificar, porque você abaixou a sua mão, porque você parou de cantar, porque você está se distraindo com tão poucas coisas, você ainda não sentiu a presença real. Nós somos tendenciosos a nos entregar à carnalidade. Pastora, e eu vou te dizer o que atrapalha muitas das vezes de entrarmos nessa presença. Eu tiro por mim. O dia que as meninas estão sentadas lá em casa à tarde, e eu não vou ficar de hipocrisia aqui não. O dia que as meninas estão sentadas lá em casa à tarde, vendo o rei do gado, e eu sento, o que aconteceu com a Luana? Luana agora está grávida? O que houve? Que eu sou salteado, né, assim, eu não sento todos os dias para ver. Você pode ter certeza que a minha carne não vai ter vontade de orar. Não tem vontade de orar. Aí o Espírito Santo logo me lembra. O que você encheu a sua mente hoje? O que você viu que tirou, que te distraiu? E eu tiro para mim, eu como pastora que estou dentro de casa. Imagina aquele que está no trabalho. Imagina aquele que está no ônibus. Imagina aquele que está no ambiente aonde está rodeado somente de pessoas que não servem a Deus. Quantos estão entendendo? Então, quando você se propõe a orar e santificar a sua vida, você pode ter certeza que muita coisa vai acontecer para te impedir isso. Então, a questão da oração é e sempre será uma questão de luta espiritual, uma questão de guerra. Por isso que, não lembro agora se foi o João ou se foi o Paulo que falou, o apóstolo Paulo que falou, que o reino dos céus é tomado por guerra, por esforço, porque você vai ter que lutar contra a sua carne. Peraí, e eu falo com as meninas, peraí, vocês estão... E a minha luta é uma luta diária. Hoje mesmo eu já tive essa luta. Peraí, mas dia de domingo você está sentada aí, não quer essa bobeira? Porque você não está orando pelo culto. Porque você não está fazendo isso, aquilo. Desliga, porque agora eu ainda posso mandar, né? Quando for casado, tiver a casa dela, eu não posso. Mas enquanto está na minha, meu marido que paga a conta, então desliga. Aí, puxa vida, mãe, desliga. Vai fazer qualquer outra coisa, mas para de derramar Baal aqui dentro de casa. Para de se encher desses lixos. Acaba um lixo, começa outro. Acaba outro lixo, começa outro. Se você não perceber, a sua vida está cheia de mazelas, que você se sente pesado. Aí você não ligou durante a semana na sua casa uma vez o som está lá, a música está lá, você não adorou um dia da semana. Aí quando você chega aqui, você acha que você vai romper na adoração? Você não abriu a sua Bíblia. Passou a semana inteira, as urgências da vida fez com que você não abrisse a sua Bíblia. Você não ouviu Deus. E se você não teve comunhão com Deus, você acha que os problemas eles vão diminuindo? Quando Ele mesmo disse, busque em primeiro lugar o meu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Espera aí, a palavra de Deus é reino. Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, e tudo vai ser acrescentado.
Lá no velório hoje, parou um passarinho perto de mim, eu falei, o passarinho não sai. E eu peguei o celular, porque eu queria filmar aquele passarinho, que Deus estava me falando tanta coisa. Aquele passarinho, nunca vi um passarinho, hoje duas coisas, um enterro lindo e um passarinho tão pequeno na minha vida, que eu nunca vi aquilo. Passarinho pequenininho, andando, e passava pessoas e ele não voava, ele ficou ali perto. Peguei o celular que eu ia filmar para mostrar para vocês aqui hoje. E o Senhor falando, eu cuido de um bichinho tão pequenininho. Ele estava catando comida e comendo a comida. Lá no cemitério. Alguém foi comendo biscoito para o cemitério. Para Deus cuidar daquele passarinho. E ele está ali, comendo a comidinha dele. E o Senhor falou, se eu providenciei alguém vir comendo biscoito aqui no cemitério, para esse passarinho, para alimentar esse passarinho, quanto mais eu não vou cuidar dessa serva? Ela agora está nos meus braços. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Se o Senhor cuida de um bichinho, uma ave tão insignificante, tão pequenininha, como que Ele não vai cuidar de nós? Mas aí eu só vou saber que Ele vai cuidar de mim quando eu lembrar, quando eu buscar, quando eu me relacionar, quando eu entender que nesse mundo de ativismo, né, Catiúcia? Principalmente para quem trabalha. Catiúcia lidera, agora está liderando 400 pessoas, né? Eu vi, fiquei perto dela um pouquinho, eu falei, meu Deus do céu, Catiúcia, o que é isso? O telefone não para. Mas ainda assim, como filha de Deus, e ela estava me falando que ela deu uma palavra para a patroa dela. Sempre a patroa dela vai pedir ajuda a ela. Ela falou assim, a senhora tem que se encontrar com Jesus. Jesus cuida de mim, Ele quer cuidar da senhora também. Mas ainda assim, mesmo lidando com muitas pessoas, eu não sei, não conheço o seu trabalho. Aqui tem empresários, tem aqui o Juarez, tem o Isaac lá atrás. Ninguém vai pedir dinheiro não, porque Deus te supre, tá, meu irmão? Estou brincando. Tem empresários, tem pessoas com trabalhos importantes, tem pessoas fazendo faculdade, tem um povo culto abençoado aqui. Eu sei que a sua vida, se você não vigiar, você vai ter uma vida de ativismo mesmo, de correria. Mas você precisa entender que é hora de você dar aquele grito. Eu preciso tirar o meu tempo com Deus. Eu preciso a cada dia me encontrar com Deus. Porque senão, eu não teria as respostas que eu preciso. Eu não teria a comunhão, a alegria, a paz que eu necessito. Não é? Essa semana eu escrevi lá no grupo. Existem pessoas que estão tão envolvidas com as coisas da terra, que já elas vão ser desnecessárias para o céu. E principalmente para quem ministra, tem que ter esse cuidado. Está tão envolvido com as coisas da terra, que já se torna... Não tem mais sentido para os céus, porque Deus olha para essa pessoa, eu nunca posso contar com ela. Não bota fulano nesse plano aí não. Os meus planos são maiores, mas alguns querem ficar com seus próprios planos. Então é tão necessário, está tão envolvido com as coisas da terra, que já você se torna desnecessário para os planos de Deus, para as coisas dos céus. Então Isaías aqui ele diz, quem dera se tu viesse, quem dera se tu rasgasse os céus. E essa palavra, desde que eu ouvi, está no meu coração, Senhor, vem. Quando todos nós já temos consciência que cada um de nós somos sacerdotes e podemos orar. Está errado quando alguns acham que somente a oração aqui do púlpito que vai ter efeito. E às vezes nem tem. Porque dependendo se nós não estivermos com uma vida íntegra de intimidade com Deus, só vai ser som. Quantos estão entendendo? Então o povo falou, não Moisés, vai você Moisés, fala você. E Moisés ia para lá e se encontrava com Deus para dar. Mas por quê? É mais fácil. Porque se eu buscar comunhão, eu vou ouvir dele o que ele quer. Eu vou ouvir a vontade dele. É mais fácil que um só vá. Só que o Senhor rasgou o templo. O véu do templo foi rasgado.
a comunhão, o acesso a Deus é para todas as pessoas que estão aqui hoje. Quando vocês estão entendendo, diga aleluia. E Moisés, ele foi buscar a Deus, e Deus falou a Moisés: eu tenho isso para o seu ministério, eu tenho isso para você, eu tenho aquilo. E Moisés falou: Senhor, eu não quero nada disso se o Senhor, se a sua presença não for comigo. Se eu não tiver acesso à sua presença, eu não quero nada disso. E hoje também na nossa geração acontece ao contrário. Nós estamos recebendo tudo, mas Deus, pode ficar por aí, onde o Senhor estiver. O que importa é que eu estou recebendo tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor profetizou. Estou recebendo todas as promessas. Mas o Senhor pode ficar por aí. É isso que tem acontecido na nossa geração. Mas Deus está mudando e quer mudar a nossa história. Diga glória a Deus. Então Deus tem chamado a nossa atenção como igreja sobre algo que move tudo na terra. Deus tem nos alertado sobre a questão da oração. Temos que buscar e viver de maneira que agrade a Deus. Temos que buscar a sua vontade, assim na terra como no céu. E por que isso, pastora? Por que nós temos que buscar a vontade do Senhor? Será que agora isso é uma nova modalidade, é uma nova visão? Não, querido. O reino de Deus já está liberado há muito tempo. O reino de Deus, a Bíblia diz que está dentro de nós e entre nós. Nós é que às vezes deixamos o reino de Deus de lado. Quantos estão entendendo? Por que nós temos que buscar a vontade de Deus e o reino de Deus? Por quê, pastora? Porque nós já tentamos do nosso jeito. Nós já tentamos do nosso jeito. Já tentamos de todos os outros jeitos. E eu glorifico a Deus pela sua misericórdia. A minha oração de choro e clamor ao Senhor essa semana foi misericórdia. Está dando um eco agora que eu estou parecendo até que está vindo aqui a voz dos anjos, querubins e serafins. Misericórdia. Tira o eco, Wallace, que isso? Não está dando eco? Aqui eu estou ouvindo eco. Está dando ou não? Botar os intercessores para orar. Estou achando que é o Didi. Estou brincando. Então a minha oração tem sido essa: Senhor, misericórdia, porque Tu não abriu mão de nós. O Senhor não tem... Diga isso para o teu irmão: Deus não abriu mão de você. Já viu o que você fez? Fala para o teu irmão: já viu o que você fez? Tanta coisa que nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e Deus não abriu mão de nós. Deus tem insistido a nos levar para o centro da sua vontade. Agora acabou também tudo aqui em cima. Porque Ele decidiu nos amar. E como igreja nós precisamos de um avivamento. Levanta a sua mão e diga assim: como igreja. Não, diga isso bem forte. Eu quero que você grite mesmo. Diga: como igreja precisamos de um avivamento em muitas áreas. Inclusive neste fundamento tão importante que é a oração. Na oração aprendemos a confiar. Na oração aprendemos a depender de Deus. A minha pergunta a Deus foi: Senhor, como está a igreja? Eu vejo com o meu olhar natural, até algum certo nível espiritual, mas a minha pergunta foi: como está a igreja, Senhor? E aí o Senhor me mostrou, ao invés... Preste atenção nisso aqui. Bota a mão no seu coração e diga assim: eu sou a igreja. Hoje, né, ao invés de curarmos o aleijado na porta da igreja, ou dentro, ao invés de curarmos o aleijado, como está lá em Atos, a passagem de Atos, né, dos apóstolos, aquele paralítico lá na passagem de Atos dos apóstolos, significa um tipo, preste atenção nisso aqui, significa um tipo de mundo entrevado. O mundo está assim, paralisado. O pastor Desi estava falando comigo algumas coisas de questões financeiras. E ele falou: como é que pode? Né? Que estranho, eu trabalho. Tem dinheiro para ser colocado. Mas até no trabalho eles estão demorando a liberar o que é do trabalhador. Ele até se assustou quando foi no banco e liberaram. Porque eles estão assim. Está tudo... querendo travar, não é?
as pessoas tirando seus dinheiro das poupanças, quando não. Eu achei um absurdo o que deu essa semana no Repórter. Não sei se foi mais de 3 milhões, sei lá. De um dia para o outro sumiu, de um banco aí. Simplesmente as pessoas não souberam explicar, sumiu. E eu fiquei pensando, aí vai ficar nisso? Tanto dinheiro assim sumiu e ninguém dá conta, ninguém é preso. Mas está virando moda isso no mundo, não é? Sumir as coisas. Mas voltando para cá. Então, hoje ao invés de curarmos o aleijado na porta da igreja, a igreja hoje ela está diferente. Como que a igreja está? E quando eu digo igreja, não ministério, colheita das nações, mas igreja do Senhor Jesus. A igreja hoje está pedindo, na realidade, esmolas para o mundo, para ela continuar a obra do Senhor, pedindo esmola. Todas essas estratégias aí, não é? Essa bagatela toda que os líderes espirituais estão inventando, isso tudo aí é para conseguir recursos, porque para manter a estrutura. Tem muito pouco a ver com o espiritual, tem muito pouco a ver com o evangelho de Jesus. Se você prestar atenção, você vai ver. Tem muito pouco a ver com o evangelho de Jesus. Mas é uma igreja que está esmolando. E Deus não quer isso para nós. Diga para o irmão que está lá, Deus não quer isso para nós. E aí nós dizemos assim, em Deus nós confiamos. Quantos dizem isso, né? Em Deus eu confio. E eu lembrei da mensagem de semana passada. Aquele que tem um propósito firme em ti, será mantido em segurança, porque confia em ti. E todo mundo recebeu aquela ministração de domingo passado, né? E dizemos isso, em Deus nós confiamos. Mas na realidade, o que nós estamos, a resposta que nós estamos dando aos céus, muitas das vezes, é que estamos confiando no dinheiro. A resposta que a igreja, que os filhos de Deus estão dando aos céus, é que estamos confiando no dinheiro. Porque você deixa de fazer coisas que Deus te pediu por causa do dinheiro. Veja quantas vezes essa semana você deixou de fazer o que Deus te pediu por causa do dinheiro. Pastora, mas não é fácil, nós estamos aqui nesse mundo. Mas é isso que eu quero te mostrar. E eu estou me incluindo nisso. Mas nós estamos dizendo, em Deus nós confiamos. Será que confiamos em Deus? Quem confiava em Deus era Elias. Elias, o ribeiro secou. Vai para tal lugar, porque eu vou mandar lá uma viúva para sustentar você. Compara o seu nível de fé. Eu comparei. Compara seu nível de fé com o nível dos servos de Deus. Quem confiava em Deus era aquela viúva que deu o sustento dela. Quem aqui essa semana pegou o salário todinho, todo o dinheiro das contas e deu na oferta? E nós dizemos que confiamos em Deus. Ué, pastora, mas é o meu sustento. Era o sustento da viúva também. E nós dizemos, em Deus nós confiamos. Isso aqui é para fazer você pensar mesmo. Para você passar a semana inteira pensando como que Deus está te chamando, nos chamando para perto. Deus, será que estamos confiando em Deus acima de tudo e de todos? Temos confiado em Deus na nossa necessidade? Então por que gastamos tão pouco tempo com Ele? Temos confiado em Deus para suprir as nossas necessidades? Em que você gasta mais o seu tempo para suprir as suas necessidades? É nisso que você está confiando. Gastamos horas, minutos, quantos segundos produzindo aquilo que precisamos? E eu quero deixar aqui bem claro, tá, gente? Que eu não estou pregando contra o trabalho, não. Porque a Bíblia fala que nós temos que trabalhar. Essa semana ainda eu falei sobre isso. Temos que trabalhar. Sim. Mas eu estou dizendo que nós temos que orar. E orar numa intensidade.
muito maior do que nós temos orado. Orar numa intensidade e gastar o nosso tempo num tempo muito maior do que nós temos gasto em outras coisas. Ah, pastora, mas quem não gosta, né, Eu trabalho muito porque eu gosto de conforto e eu gosto de prosperidade. Nós iniciamos aqui este culto lendo um texto, já estou indo para a rota de conclusão, lá de Apocalipse, capítulo 3, falando de uma cidade chamada Laodiceia, ou melhor, a cidade e a igreja, que eu quero me referir à igreja. Esse povo estava gastando o tempo deles não mais em priorizar a Deus, não mais em priorizar a Deus, não é? A cidade de Laodiceia e a igreja que estava em Laodiceia. A igreja estava reunida ali naquela cidade. E olha a característica da cidade. A cidade de Laodiceia, ela era próspera. As pessoas estavam cada vez mais na onda, no caminho da prosperidade. Eles estavam muito preocupados com a prosperidade. Eles abriram, então, mão de tudo, do seu tempo, para apenas se focar em prosperar. E a cidade, olha que interessante, a cidade tinha um sistema bancário, uma indústria crescente e uma clínica médica. Tinha uma indústria em desenvolvimento e uma clínica médica. E essa clínica médica, ela era bem conhecida. E o que essa clínica médica produzia? Qual era o destaque dessa cidade? Eles tinham o melhor colírio. O colírio deles era a matéria-prima principal para exportação. E Deus, e eu digo isso sem medo de errar, Deus aqui ele faz uma ironia. Com ironia, lá em Apocalipse, Deus diz o que para a igreja de Laodiceia? Eu aconselho vocês, preste atenção nisso, eu aconselho vocês que de mim vocês comprem colírio. Vocês têm o colírio aí, vocês têm o remédio aí, mas esse remédio não serve. Vocês precisam vir a mim. Eu aconselho vocês que de mim comprem colírio para ungirem os olhos. E mais tarde Deus também disse, ricos como eles eram, materialmente, espiritualmente, o que Deus disse para eles? Vocês são na realidade desgraçados. É isso que Deus está dizendo. Miseráveis, pobres, cegos e nus. Não tenho mais tempo para ler, eu coloquei aqui o versículo justamente porque eu sabia que ia correr nessa hora. Versículo 17 e 18 de Apocalipse 3. E Paulo, ele disse que ele tinha um grande combate. Paulo, em um momento da vida dele, ele disse, eu tenho um grande combate. Sabe qual era o combate de Paulo? Era a luta de Paulo em oração, justamente pela comunidade. Leia. Paulo tinha um grande combate, era a luta dele em oração pela comunidade, pela congregação de Laodiceia. Está lá em Colossenses, bota para mim por favor, é um versículo apenas, Colossenses 2:1. A luta de Paulo, a oração de Paulo, era justamente por essa igreja. Mas como assim? Como que um povo suprido, povo rico, povo que não tinha tempo para Deus, precisava de oração? Ah, está desligado aqui? Tá, então vou ter que abrir aqui mesmo. Colossenses 2, versículo 1. Se quiser acompanhar. Diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão
grande luta, olha o que ele fala. Com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Pelos que não me viram face a face. Eu tenho um combate, uma luta pela igreja de Laodiceia e por aqueles que não me viram face a face. Aí diz assim, versículo 2: para que o coração deles, olha como é que envolve, né, o coração, o sentimento. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza. Olha a riqueza que Paulo fala. A riqueza da forte convicção do entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo. Para que eles compreendam Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eu estava falando hoje à tarde aqui com a pastora Leia e com o pastor César, que as igrejas de hoje, como eu falei aqui, ministérios que vivem esmolando, ou se não vivem esmolando, vivem, e isso flui para a vida dos seus cristãos, dos crentes, vivem para conseguir algo. Não, mas eu estou gastando meu tempo, pastora, porque eu tenho que, eu não tenho tempo para Deus porque eu tenho que trabalhar muito, e eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, sabe por causa de quê? Prioridades erradas. Enquanto nós vivemos assim, enquanto nós vivemos com prioridades erradas, o nosso tempo será todo para produzir tijolo para Faraó. Eu sei que esse é um evangelho que não agrada a muitos, mas é um evangelho verdadeiro. Porque as igrejas, aí eu falo agora com as igrejas, né? Isso reflete também na família. Porque as igrejas, quando o foco delas era a oração, elas podiam dizer: eu confio em Deus. E Deus supria tudo. E Deus supria. E as famílias podiam dizer: eu confio em Deus. E era isso aqui que Paulo estava dizendo. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Os tesouros não estavam ocultos na riqueza que eles estavam alcançando, mas era na mente de Cristo, em entender o mistério do Evangelho. Versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele. Nele radicados e edificados. Olha só, nele radicados, ou seja, firmados, e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Uma igreja dessa é considerada uma igreja que o próprio apóstolo Paulo lutava e orava por ela. Ela é considerada por Deus uma igreja que necessitava ser vomitada da boca de Deus. Uma igreja que o próprio apóstolo Paulo orava por ela e aconselhava ela, mandava cartas para ela. E Deus fala com ela: vocês não são quentes, é aquele crente mediano. Não, eu estou agradando a Deus, mas eu tenho que agradar também isso aqui. Não, mas eu confio. Não, mas eu tenho também que fazer aqui assim. Deus falou: vocês não se decidiram. Eu estava falando ontem com a pastora Ana, a pior coisa que existe no mundo é uma pessoa indecisa. Uma pessoa que não sabe o que quer, porque ela divide. Ela não consegue seguir uma visão. E ela atrapalha, porque ela está com duas visões, ela coloca outro com duas visões, outro. A pior coisa que existe, já começou lá no céu. Quando era para tudo fluir bem, e veio a divisão. E aqui, a igreja de Laodiceia estava indecisa. Eles não eram quentes e nem frios.
E esse tipo de situação faz com que Deus queira nos vomitar. Ou melhor dizendo, uma igreja e um povo assim. E é por isso que Deus nos chama ao conserto. Pula um capítulo aí, capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha no versículo 12. Quantos lembram que eu falei que Paulo orava pela essa igreja? Era a guerra de Paulo? Agora o versículo 12 diz assim: saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos servis perfeitos, plenamente convictos em toda a boa vontade de Deus. Agora já não é mais Paulo, mas é o discípulo de Paulo que também está orando pelos crentes de Laodiceia. Está se esforçando. Está orando por aquele povo. Então ele confirma que um dos seus discípulos e conservo estava fazendo a mesma coisa que ele, ou seja, combatendo sempre por eles em oração, para que eles se conservassem firmes, perfeitos, ratificados na vontade de Deus. E olha o que Paulo fala no versículo 13. E dele, de quem? Do Epáfras, do discípulo dele. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos Hierápolis. Primeiro pelos de Laodiceia, depois o da outra cidade. Quantos estão comigo, diga aleluia. Então ele diz que dava testemunho que o Epáfras, o discípulo dele, tinha um grande zelo, né, e amor pelos crentes de Laodiceia. E no versículo 16, Paulo aqui no versículo 16, olha o que diz: e uma vez lida esta parábola perante vós, providenciai, porque sejam também lida na igreja dos laodicenses e dos de Laodiceia. Lede igualmente perante vós. Então Paulo ele pede que a epístola seja lida na igreja dos laodicenses, daquela igreja que nós lemos no início. Contudo, com tudo isso, com esse cuidado de Deus, e aqui eu começo a fechar, com esse cuidado de Deus, com esse zelo de Deus, com toda essa experiência espiritual que Deus propôs para a igreja de Laodiceia, a igreja ainda assim afundou através da prosperidade material. Pastor Moisés, eles se distanciaram da vontade de Deus. E o que tem roubado hoje as pessoas? A única coisa que tem feito com que as pessoas saiam da presença de Deus, você pode ter certeza, sempre está ligado a dinheiro. Sempre está ligado a recursos. E a igreja de Laodiceia, mesmo sendo tratada com zelo, fracassou. E foi chamada por Cristo de pobre, desagradável e miserável. E hoje, a pergunta que está no nosso coração: Deus, o que tu tem visto em nós? Como tu olha para a nossa igreja, Deus, para aquele povo, para aquela congregação, o que tu tem visto? E aí Deus tem sempre não, e Deus tem colocado essa palavra no nosso coração, né? Para nós termos cuidado, para não nos envolvermos no nosso dia a dia com ativismo interminável. E quando eu digo ativismo interminável, na nossa vida, o que Deus está falando? Peraí, deixa eu ouvir Deus. E quando eu digo ativismo interminável, eu não estou falando apenas na nossa vida como família, não, mas até na igreja. Eu tenho dito isso aqui, tem coisa que cansa. Porque se você não fizer o que Deus quer,
Você vai fazer um montão de marabalismo, né? Mas não vai chegar na via principal. Você vai andar na paralela. Então você tem que fazer o que Deus quer. E temos que, nada que ocupe o lugar da oração, o lugar da comunhão. Se alguma coisa está ocupando o lugar da comunhão, o lugar da oração, é ativismo religioso. Ou ativismo da nossa vida. E Deus quer mudar isso. Quando já recebe essa palavra, diga aleluia. Isaías diz: ó, se fendesse os céus e descesses. E isso é real. Não temos como abrir os céus, amados. Precisamos dele aberto. Precisamos dos céus abertos. Mas não temos como abrir os céus a não ser pela oração. A não ser pela oração. Nós teremos a melhor palavra se orarmos. Nós teremos o melhor louvor se os levitas forem levitas que oram. Vida de oração. Nós teremos o melhor casamento se o casal, se a família for uma família que ora. Nós teremos os melhores filhos se esses filhos são filhos que oram. Nós teremos os melhores esposos e esposas se esses esposos e esposas, eles oram. Não tem como rasgar os céus. Nós teremos os melhores empregados se você, como patrão e cristão, colocar esses empregados para orar. Tudo muda quando começamos a falar com Deus, porque Deus é a fonte. Ele é o Pai, Ele é a fonte. É Ele que vai dizer: vai para a esquerda, vai para a direita, para. E ainda por cima Deus falou comigo: tenha cuidado com as suas orações. Porque às vezes eu coloquei um bloqueio na estrada para você não passar. E você está orando para furar esse bloqueio. E lá do outro lado tem um perigo. Muita gente hoje orando por coisas que Deus colocou o bloqueio. Deus está falando: isso não é. Lá de cima Deus está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Então Ele coloca um bloqueio. Mas tem gente insistindo, insistindo, insistindo. Não há nenhuma outra fonte de vida para nós se não for pela oração. Então temos que voltar como igreja, urgente, a oração. Quantos concordam? Diga glória a Deus. Não, foi faca esse glória a Deus. Quantos concordam? Diga aleluia. Glória a Deus. Então temos que pedir perdão a Deus por nossa carnalidade. É isso mesmo que você ouviu. Senhor, me perdoa pela minha carnalidade. Temos que pedir perdão a Deus por tudo que nos impede de orar. Estamos com a nossa vida como que os de Laodiceia, muitas das vezes acomodados naquilo que estamos vivendo. Não, o que eu estou vivendo está bom. Então, se não sobrou tempo para orar, tá bom. Às vezes, nós provamos, né, tanta coisa boa. Eu vou te ser sincera, tanta coisa boa. Mas nós precisamos mesmo é levantar um clamor a Deus para perguntar: Senhor, isso que eu estou provando e vivendo está dentro dos seus planos? É a sua vontade? Então não podemos nos acostumar em viver como uma noiva mendigando, ver pessoas mendigando, viver como pessoas acomodadas na igreja, né? A igreja debilitada, muitas das vezes pela carnalidade. A oração, queridos, nos leva à santidade. A oração, ela traz o poder de Deus sobre nós. A oração traz o poder de Deus sobre a vida de uma família. A oração traz o poder de Deus sobre a vida de uma igreja. A minha filha me pediu algo, eu falei assim: ora a Deus, pede a Ele. Mãe, pede meu pai para fazer isso. Eu falei assim: ora a Deus, pede a Deus primeiro. Se Deus quiser que teu pai te dê, Ele vai abençoar o teu pai e Ele vai te dar. E quantas vezes eu tenho dito, e quando elas oram, elas veem, eu falo: olha aí a resposta de Deus. E quando Deus não dá, eu também digo: olha a resposta de Deus. Porque Deus tem um sim e Deus tem um não. Agora, como eu falei no início,
A reunião de oração que nós precisamos e urgente é uma espécie de Cinderela na igreja. Exatamente isso. É uma serva do Senhor que é desprezada. Tem sido assim. É desprezada, desdenhada, debochada. Por quê, pastora? Porque ela não se veste com pérolas do intelectual, nem com as sedas de filosofia, nem com o diadema da psicologia. A pessoa falando, ela pode mostrar tudo isso. Olha, tem filosofia na mensagem, tem psicologia, né? Mas a oração, ela se apresenta com uma roupa simples. A roupa da sinceridade. Porque o que eu vou falar para impressionar a Deus? Eu vou pregar para Deus? O que eu vou falar para impressionar a Deus? Então é simples, da sinceridade, da humildade. E por ela ser assim, ela não tem vergonha de se ajoelhar. As pessoas intelectuais desse tempo e arrogantes dizem que esta é uma era da ciência, ou a era do átomo. Na realidade, essa é a era da impaciência. Impaciência. E isso tem impedido muitos de orar. Eu já orei, pastora, não recebi. A impaciência. As pessoas querem as coisas, e esse impulso, né, de velocidade, que tem que ser no tempo delas, tão rápido, esse impulso tem afetado até mesmo nós crentes. E alguém escreveu algo sobre a oração. Um homem orava, e ele orava assim: Senhor, eu quero paciência, eu quero já. Olha a oração do homem. Eu quero paciência, e eu quero já. E a verdade é, há poucas pessoas que estão esperando no Senhor. Há poucas pessoas que estão confiando de verdade no Senhor. Quantos que estão aqui e podem dizer, desta última mensagem de domingo passado, esperei? Quantos podem, não precisa nem ser da última mensagem de domingo, talvez alguns não lembrem ou não estavam aqui, que eu falei sobre confiar. Mas quantos podem dizer, eu esperei essa semana confiantemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor? Quantos podem dizer isso de verdade? Você esperou confiantemente no Senhor? Como está lá no Salmo 40, versículo 1, né? Então, na realidade, nós nos apressamos em colocar tudo diante de Deus, nos apressamos em colocar as nossas reclamações diante de Deus, mas esquecemos de esperar até que Ele fale conosco. Não queremos esperar Ele falar conosco. Ansiamos, né, por um serviço rápido para as nossas orações, como se o Senhor tivesse um caixa 2, que é a moda falar isso, né? Como se o Senhor tivesse um caixa 2 para quem tem 10 ou menos pedidos. Quais são aí? Não tem na fila? Quem tem pedido rápido, ou até tanto, vem para cá. E você, não, ali a cartão vai demorar, vai para outra fila. Às vezes tratamos Deus assim. Dois grandes homens de Deus conversando, eles disseram: quando nós nos encontrarmos com o Mestre e o seu grande trono, poucos de nós olharão para Ele diretamente nos olhos. Todos nós desejaremos curvar nossas cabeças. E o outro disse: é verdade. Então descobriremos não só o que fizemos, mas o quanto deixamos por fazer. O quanto superestimamos as coisas de pequeno valor e subestimamos as importantes. Naquele dia grandioso, descobriremos que a carne nos abateu mais do que nós temos consciência agora. Que bem poucos de nós vivemos o dia a dia com valores eternos em vista. Que ficamos contentes por vermos através de vidros opacos. Quantas pessoas não estão assim, né? Felizes com tanta coisa que é mentira. Que gastamos tempo e viajamos com pigmeus espirituais e não lutamos pela companhia dos gigantes. Pelo contrário, os desprezamos.
Uma pessoa de oração é uma pessoa gigante. Diga para a pessoa que está do teu lado: uma pessoa de oração é uma pessoa gigante. Lute para andar com elas. E aí nós dizemos, né? Um dia Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Saber que Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Quando? Primeira coisa, né? Isso aqui é a conversa de quem chegou lá no céu. Quando virmos nossas tolices. Quando começarmos a ver, porque Deus vai expor nossas tolices. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Muitos vão ficar com vergonha. Meu Deus, eu chorei por isso. Virmos que Ele bloqueou a estrada e nós usamos a oração, a força da oração, para superarmos aquele bloqueio que Ele causou. Descobrirmos que oramos por força para viver quando Ele estava tentando fazer com que morrêssemos. Descobrirmos que nos ajoelhamos ao pé da cruz pedindo por uma vitória, quando Ele estava desejando, na verdade, que subíssemos a cruz para sermos vítimas vitoriosas. Jesus sim foi uma vítima vitoriosa, porque Ele não fugiu da cruz e não pediu o livramento da cruz, mas Ele subiu na cruz. Estávamos pedindo por vida e Ele nos queria mortos, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Infelizmente, mesmo em oração, estamos frequentemente tentando enfeitar nossas penas ao invés de tentarmos voar. Sim, da nossa posição estratégica, da eternidade, as coisas terrenas parecerão para nós estranhas. Isso, pastora, mas eu vou saber só quando eu chegar lá. O ouro será como o nada. Um outro servo de Deus disse: sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que Ele faz é levá-los a orar. Quando eu li essa frase aqui no livro do pastor Leonardo Ravenhill, eu chorei mais ainda, porque eu falei: Senhor, durante a semana o Senhor falando comigo, na tua palavra, a oração que o Senhor me levou a fazer foi misericórdia. E quando eu li essa frase, eu vi como uma resposta de Deus. Sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com um povo, a primeira coisa que Ele faz é levá-los a orar. Quantos aqui precisam da misericórdia de Deus? Fique de pé, vamos orar. Quando oramos, eu quero que você dê a mão à pessoa que está do teu lado. Eu não gostaria que você orasse nessa noite, querido, por nada que seja. Pastora, mas para mim isso é sério. É sério para você? É sério mesmo? Então você vai orar. Mas eu não gostaria que você gastasse o seu tempo agora com nada que fosse fútil. Peça a Deus para ampliar a sua visão. Para não termos essa surpresa. Eu chorei por isso. Eu gastei o meu tempo com isso. Eu tive essa visão da vida, que medíocre que eu fui como servo, como serva. Então Deus, Ele está nos direcionando. Quando oramos, atraímos o avivamento de Deus. Comece a orar, faça a sua oração. Eu não vou nem pedir que os levitas subam, porque nós já extravasamos aqui a nossa hora. Deixa um louvor baixinho aí, Wallace. E a palavra que Deus colocou no meu coração para esses dias, eu gostaria que você ouvisse, porque não tem nada aqui de mim aqui nessa noite. É a palavra de Deus para você, é a voz de Deus para você. E o Senhor falou comigo fortemente: lute como Jacó, ore como Jacó,
Ore como Jacó. Não importa se tem uma pedra ali que você vai passar a noite. Ai, mas tem essa pedra aqui e ela pode me incomodar. Não deixe nada te incomodar. Não deixe nada te tirar desse lugar, desse encontro com o Senhor. Amém? Ezequiel 22, o Senhor falou lá no versículo 30, eu busquei entre eles um. Eu busquei apenas um que se colocasse na brecha por um povo. Paulo falou, né? Diante dessa causa, eu me coloco de joelhos. Nós temos que olhar e perguntar ao Senhor: Senhor, diante de qual causa o Senhor quer que eu me coloque de joelhos? Qual é a causa que o Senhor quer que eu ore? Não vamos deixar. Não vamos lutar e alcançar o que todo mundo natural tem alcançado, para descobrirmos que aquilo não está nos fazendo bem, porque falta algo. Vamos lutar. Pense na tua eternidade. Aquele velório hoje me fez pensar mais ainda. Pense no que você está construindo para a sua eternidade. Porque aqui você pode ser uma pessoa bem-sucedida e chegar lá a ser um pobre, miserável, uma mulher miserável, pobre, coitada. Ué, mas vai entrar pessoas assim no céu, pastora? Cada um vai receber segundo as suas obras.